Então, boa noite, pessoal. A gente vai começar aí com a aula de hoje. A gente vai falar dos tipos de invasões. Então, vamos lá. Em linhas gerais, né, invasão de computador é uma coisa que a gente tem convivido aí desde o início da computação, né? Assim, uma vez que a computação surgiu, já se houve a necessidade de fazer o uso desse tipo de recurso, né? E aí você vai falar assim, pô, professor, mas antigamente os computadores eram basicamente para calcular. Cara, era basicamente para calcular, mas quem disse que as pessoas invadem computador único e exclusivamente para obter dado? Às vezes o cara quer obter recurso, né? Às vezes ele quer um processador mais poderoso para processar alguma coisa para ele, ou uma largura de banda maior para ele poder fazer download de alguma coisa, enfim. Na verdade, a invasão é uma forma de você se apropriar de um recurso que o outro tem e que para você é necessário, né? Então, isso aí é uma das coisas mais antigas que acontece. É claro que com o advento da rede de computador, né, ou seja, uma vez que você começou a interligar os computadores, você tornou essa questão exponencial, né? Ou seja, você fez ela crescer consideravelmente, uma vez que é, ficou mais fácil, né? O acesso ficou mais fácil, ficou mais simples de você conseguir acessar algum tipo de recurso, né? Então, a gente tem bastante disso nos dias de hoje. É, eu lembro que quando eu estava fazendo aula de meu primeiro cursinho de informática, era informática básica, né? Que a gente aprendia Windows, Word, Excel e PowerPoint. E às vezes tinha um plus que era o Access. Olha só, que chique. Não sei se vocês usufruíram aí dessa maravilha que foi. Mas enfim, é, a gente comecei com o Windows 90, acho que no curso já era o Windows 98, não era 95 ainda não. Mas teve uma época que a gente usou, quer dizer, a gente não, né? O pessoal do curso usou o Windows NT. E aí as nossas máquinas eram NT. Tinha um recurso do NT que você conseguia mandar mensagem para o cara. Então eu conseguia mandar uma mensagem direta de uma máquina para outra. Aí aparecia lá uma caixinha com uma mensagem. Rapaz, quando o sujeito descobre isso, você começa a mandar mensagem para os colegas. Seu computador está sendo invadido. E aí bate um desespero, um pavor danado, a pessoa acha que realmente está. Enfim, então essas coisas, né, essa intenção de, seja por uma brincadeira, seja por uma intenção não muito maliciosa, ou seja por questões mais econômicas, estratégicas e financeiras, invasão existe o tempo todo, né? Então a gente precisa saber que essas coisas existem e a gente tentar se precaver disso, né? Conhecer o problema é o primeiro passo para a gente buscar a solução para ele, né? Então, o primeiro tipo de invasão que a gente pode falar é invasão por IP ou por compartilhamento. É a mais simples que existe, né? Basicamente, você vai escanear o IP com uma ferramenta, um IP com uma configuração, com uma falha de segurança ali, ou que de repente apresenta uma vulnerabilidade, uma porta de repente aberta, e você consegue de repente ver se essa máquina, por exemplo, ela tem unidade de rede, pasta, algum recurso compartilhado na rede. Então você imagina o seguinte, laboratório de informática. Você vai lá, mapeia na rede, você consegue enxergar todos os computadores. Dos computadores você consegue ver quem que tem ou quem que não tem pasta compartilhada. E aí, isso aí, uma vez que você tem uma área de compartilhamento, isso aí pode ser um alvo fácil para você conseguir fazer algum tipo de acesso, né? Ou seja, você de alguma forma invadir aquela máquina, seja para obter informação, seja às vezes até mesmo para escrever. Uma coisa que o pessoal fazia muito antigamente era em redes de computadores, quando você tinha laboratório, coisa assim, o pessoal ia na máquina e mandava compartilhar a unidade. Antigamente o pessoal não tinha muita cultura de particionar, né? Em discos diferentes. Então o cara ia lá na unidade principal C, que tinha tudo, e compartilhava o disco inteiro com a rede dele. Ah, meu computador de casa, né? Uma vez que, enfim, estou aqui, não tem problema nenhum, estou compartilhando. Se alguém aqui acessar, não tem problema. O problema é que, assim, quando você acessa a internet, dependendo do tipo de conexão que você faz, você pode disponibilizar esse tipo de recurso externamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você usa uma conexão direta na sua máquina,
você está plugado na rede. Vamos lá. Como que hoje a maioria dos provedores de internet trabalham? A maioria dos provedores trabalham mais ou menos da mesma forma. Como é que eles fazem? Eles têm uma fibra ótica que passa em algum lugar e em algum ponto aquela fibra ótica passa perto da sua casa, ele pega um cabo coaxial e leva até dentro da sua casa. É assim que a NET trabalha, assim que a GVT trabalha, assim que a Claro... A Claro e a NET é a mesma coisa agora. Enfim, a maioria dos trabalhadores, dos provedores de internet fazem é, é, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de tecnologia. Se você pegar aquele cabo coaxial, aí eles pegam aquele cabo coaxial e instalam aonde? No cable modem deles. Então eles têm um aparelhinho deles próprio, onde você pluga a conexão da rua e aí sua internet funciona a partir daquele ponto. E ele chama aquilo de roteador. Então você tem um roteador que você conecta na rede do provedor e você tem uma rede interna que está protegida. De certa forma, isso você acaba resguardando. Porque o cable modem, como ele é um roteador, ele está fazendo uma interface com duas redes diferentes. Então ele separa essas redes. A não ser que você configure para não separar, para fazer o modo bridge, né, para ele bypassar o roteador. Se você usar o NAT, por exemplo, ele já separou em duas redes, aí você meio que protege sua rede de casa. Só que olha só, que coisa interessante. Eu trabalhei num provedor de internet, como eu já falei para vocês, a gente tinha uma rede parecida com essa, né, cabeada, tinha também transmissão via rede sem fio, mas enfim, não importa como o meio chegava. Quando a gente fechava com um cliente num prédio, o que a gente fazia para ser mais barato, né? Você colocava um roteador, um cable modem no topo do prédio, colocava um switch e pegava aquele switch e descia os cabos de rede pela canaleta. Então o que chegava na casa do cara era o quê? Era um cabo UTP, 10/100. Puf, espetava direto na placa de rede do cara. O que isso podia acarretar? Acarretava o seguinte: se você estava na rede compartilhando alguma pasta, todas as pessoas do prédio tinham acesso à sua pasta. Olha só que beleza. E aí, meu amigo, é um prato cheio. Dependendo do recurso que você está compartilhando, você pode entregar de mão beijada uma informação importante, ou enfim, uma informação até sensível, né? Às vezes o cara tem lá uma pasta com fotos, que ele, sei lá, quem tem Chromecast, quem tem Apple TV, essas coisas, deixa a parte de imagens disponível para ele poder ficar passando na televisão. Pô, é um prato cheio. Aí, numa rede dessa, pô, professor, mas isso é a invasão mais imbecil que existe na face da Terra. Meu irmão, bota uma coisa na cabeça, cara. Não tem operação imbecil. A gente sempre se surpreende, meu amigo, quando você acha que a coisa não pode ser mais fácil, tem um sujeito que faz um troço mais simples ainda. Então, assim, por mais arroz com feijão que seja, sim, isso é uma coisa muito possível de acontecer. Hoje, os provedores estão se precavendo um pouco com isso, né? Porque eles falavam que antigamente, né, quando você entregava a rede dessa forma, né, ou seja, de uma forma que o cara pudesse ter seus arquivos expostos, você tinha, como provedor, você tinha, é como se fosse uma corresponsabilidade, sabe? Uma, uma obrigação de se fazer proteger o seu cliente, né? Enfim, então muitos provedores se estreparam com esse tipo de coisa porque delegava para o cara o cuidado e aquela história, né? O usuário, a última coisa que ele tem é cuidado, atenção com segurança, né? Então, não tem para onde correr. Então aí eles começaram a mudar a forma de se trabalhar, né? Então hoje em dia você vê, você no mesmo, se você mora em prédio, você vai reparar, né? Professor, eu tenho internet da NET, Vivo, sei lá, qualquer outro provedor, Oi, não interessa. Eles trazem um cable modem dentro de casa. Sim, hoje eles trazem um cable modem dentro da sua casa porque eles sabem que isso vai ser seguro e, consequentemente, menos dor de cabeça para eles. Telnet. Cara, se vocês pegar um filme da década de 90, da década de 80, o que eles mais usavam na época era o Telnet. Nossa, mas era muito
Por quê? Porque Telnet é um software que já vinha embutido no sistema operacional do Windows. Então o Windows já vinha com Telnet de fábrica. Então, um prato cheio. Se o cara esquecesse de fechar a porta 22, meu amigo, era um prato cheio. O que muitas pessoas faziam era o quê? Ou desabilitava o serviço na porta, ou mudava a porta às vezes. Coloca um telnet rodando numa porta alta, né? Numa porta 1000, sei lá. Qualquer outra porta para poder fugir da porta padrão. Pelo menos você dificulta a vida do cara, né? O cara vai ter que pesquisar em qual porta que está o problema. Diferente dele saber que a 22 está ali esperando ele, né? Aí, ó, você tá aqui, ó. Ele ficava com acesso para você poder administrar de casa, né? Essa invasão por FTP, cara, eu lembro que quando eu comecei a estudar, é, todo mundo quando começa a estudar informática, uma das primeiras coisas que a gente tenta aprender é ser hacker. Que eu acho que todo mundo acha que ser hacker é o que há. Até depois que se amadurece, você vê que a coisa, enfim, não é tão, enfim, é mais um conto do que uma coisa funcional e útil para o seu dia a dia, né? É uma filosofia de vida diferente, vamos dizer assim. Mas aí eu fui tentar ser hacker, né, digamos assim, na época que a gente tinha o bate-papo dos Mirks da vida, né, enfim. E aí uma das primeiras invasões que eu estudei na época, eu fazia técnico de informática no Instituto Federal, que hoje é Instituto Federal, na época se chamava Cefet. Eu fiz um curso, e aí eu comprei um livro de, como é que é o nome do livro? Hackers. Ah, sei lá, era algum livro de hack bonito, capa preta, sabe? Aquela história de que você olha assim e fala assim, caraca, isso sim é ser hacker. E aí uma das primeiras que eu estudei foi essa invasão por FTP. Eu falei, pô, tem que aprender esse troço, tem que aprender esse troço. Caraca, é o troço mais boçal, mas assim, a gente acha que aquilo é o máximo, assim. Na época, então, eu achava aquilo, enfim. Mas, em linhas gerais, o que que acontece? Quando você tem um servidor web, um servidor de páginas na internet, é, como é que ele funciona? Você fica escutando numa determinada porta, você tem uma pasta onde você armazena seus arquivos HTML, e aí, isso falando no jeito mais simplório, tá, pessoal? Estou excluindo qualquer aplicativo, enfim, qualquer outro tipo de recurso, de web 2.0, enfim, estou desconsiderando isso. Estou pensando no HTML padrão. E aí você conecta no servidor na porta 80, num determinado contexto, e ele vai lá, pega aqueles HTMLs que estão naquele contexto e exibe para você. Simples assim. O que o pessoal às vezes faz é o quê? Você está com a página hospedada num servidor, né? Lógico que não é a sua máquina de casa. Normalmente vai ser uma outra máquina que você. E como é que você atualiza o seu site? Você se conecta via FTP, que é o File Transfer Protocol. Você se conecta por FTP no mesmo servidor. E uma vez que você se conecta, você pega e faz upload dos seus arquivos para lá e atualiza a sua página. Então, é uma coisa simples. Só que o que a gente fala de invasão por FTP? É o cara que consegue se conectar, de repente descobre seu usuário e senha, por algum critério que seja, ele consegue acesso ao servidor, e aí, meu amigo, uma vez que ele está lá, ele apaga arquivo, ele modifica a página principal, ele caga com o seu site todinho. Porque aí ele consegue manipular os arquivos que estão no seu site, né? Então ele pode fazer um monte de coisa. Então, é um tipo de invasão bem, bem simples, trivial, mas que pode, às vezes, né, se não tiver atento, causar um dano. O que às vezes as pessoas fazem é o seguinte, pô, uma vez que você tem um servidor web, é, você pode até habilitar o FTP, mas de repente bota o FTP numa porta separada, faz uma rotina, de repente coloca o FTP fazendo upload para uma pasta e depois você copia aqueles arquivos usando algum tipo de rotina para a pasta destino, né? Para o cara de imediato ele não conseguir alterar o arquivo que está no seu servidor. Enfim, tem várias formas de você criar algum tipo de controle de versão, autenticação, controle de acesso nas pastas, enfim, tem vários recursos hoje que você pode usar para poder garantir que ninguém vai acessar o seu servidor via FTP e empurrar um monte de arquivo para lá. Outra coisa é o seguinte, uma vez que o servidor
Uma vez que você se conecta no servidor e faz upload de arquivo, pessoal, não significa que o cara vai só com a intenção de detonar sua página web, não. Às vezes ele pode fazer um upload de um script, um scriptzinho do Linux, que aí quando você acessar uma página, ele aciona aquele script te dá acesso, te dá permissão, apaga um conteúdo, enfim. As possibilidades são infinitas. Invasão por monitoração ou sniffer, né? Você fica roubando pacote, né? Entre no meio do caminho, né? Entre um provedor e um cliente, né? No meio do caminho dos dois. E você fica ali escutando e capturando os pacotes. Uma vez que você vai capturando aqueles pacotes, você pode tentar usar o conjunto de pacotes para tentar decriptografar aqueles pacotes e acessar a informação que está ali dentro, né? Às vezes, dentro desses pacotes trafegam senha, tá, pessoal? Por isso que, por exemplo, quando você se conecta no Wi-Fi do restaurante, não sei se vocês lembram ainda como é que funciona isso. É, em tempos passados, né, existia uma coisa chamada restaurante, que era um estabelecimento, né, que as pessoas iam e se aglomeravam ali para comer. Então, antigamente existia esse tipo de aglomeração. Hoje em dia, com o confinamento, não tem mais esse hábito, não. Isso foi banido aqui da nossa sociedade, né? Tá com saudade, né? Pois é, eu também. Só fico pensando em comer, cara. É uma desgraça. É... E aí o cara vai, vou conectar no Wi-Fi do restaurante. Olha que legal, tem um Wi-Fi no restaurante. E aí o Wi-Fi é sem criptografia. E aí o que acontece quando você conecta no Wi-Fi sem criptografia? As suas senhas trafegam como? Texto plano. Então, se tem um sujeitinho lá snifando a sua rede e você digitou sua senha, sim, a sua senha vai passar limpinha na frente do cara. E o cara vai ver exatamente o que você escreveu. Ele não vai ter o trabalho nem de ter que decriptografar aquela desgraça, porque você já entregou ele de bandeja. O que as pessoas normalmente recomendam é, se você porventura for usar uma conexão não segura, né, uma conexão que não tem criptografia, um ponto de acesso, um hotspot, né, um Wi-Fi fora da sua residência, que é um lugar que você não tem controle, ou acessa somente páginas HTTPS ou evita de usar aplicativos que você tem que trafegar sua senha. Então, assim, alguma coisa você vai ter que usar como recurso para você não cair aí nessa bolsa de prejudicados, vamos dizer assim, né? Então, é importante ficar atento aí em relação a isso, tá, pessoal? E se vocês pararem para pensar assim, pô, Guilherme, mas por que tem gente ainda que faz Wi-Fi sem criptografia? Por uma questão de performance. Porque olha só, você habilitar criptografia num roteador, enfim, num modem, num dispositivo de rede na sua casa, ele deixa a sua rede mais lenta. Por que ele deixa a sua rede mais lenta? Porque ele tem que criptografar e decriptografar todos os pacotes que você trafega. E isso é mais caro, acaba custando mais aí, é um esforço a mais para sua rede. Agora, se você tirar criptografia, ela vai ser um tiro, vai funcionar 100%. Mas qual a contrapartida? A contrapartida é que você vai estar totalmente exposto. Qualquer um que conectar na sua rede já era, vai pegar a informação que não deve de você e das suas máquinas, né? Então é importante ter esse cuidado. Opa, desculpa. Não. É, essa invasão por worms. Então, isso é um dos métodos mais usados, tá, pessoal? Na verdade, o worm ele se popularizou muito da facilidade que ele tem de se multiplicar e de se espalhar. É altamente infeccioso, né? Uma coisa altamente infecciosa, ele sai se conectando com tudo e com todos que estão ao seu redor, se espalha rapidamente, e aí uma vez que você está com o worm na sua máquina instalado, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode roubar recurso, ele pode apagar um arquivo, ele pode fazer uso da sua CPU para alguma coisa, enfim. Então, tem milhões de possibilidades uma vez que você tem acesso à máquina do cara. Pensa, pessoal, o seguinte, que todo ataque,
todo ataque ele é planejado. Essa ideia de, vou invadir para ver o que dá. Não. O cara entra, ele tem um objetivo para entrar, ele tem um serviço que ele faz, ele disponibiliza uma coisa para ele, e do mesmo jeito que ele entrou, ele mapeia a sua saída. Tem que ser direto e reto e simples. Dificilmente o cara vai explorando. Vou sair invadindo só para ver o que dá. Não, ninguém faz isso. É um risco demasiado para você simplesmente matar uma curiosidade sua. Tá? Então é a questão do worm, né? Ele se espalha muito rápido, né? Então virou uma excelente fonte de maldade, vamos dizer assim, né? Ou seja, é um recurso que as pessoas usam e vão usar para poder disseminar, disponibilizar serviço, fazer uso de recurso, roubar, te garantir acesso, abrir porta, enfim, ele pode fazer milhões de coisas. Ele se propaga muito rápido, né? Falando em propagação, vale ressaltar aqui, tá, pessoal? Muito tem se falado aí do Covid, né? Do Covid-19. E muitas pessoas têm pensado assim, mas você tem que isolar o grupo de risco. Sim, concordo, você tem que isolar o grupo de risco, faz todo sentido. Só que você imagina o seguinte, uma coisa é você isolar um grupo de risco onde todo mundo está isolado também. Então, a quantidade de pessoas que potencialmente pode expor alguém do grupo de risco diminui, logo a segurança do grupo de risco aumenta. O problema é o seguinte, se a pessoa que não é do grupo de risco, você aumenta a taxa de infecção dessa galera, as possibilidades de pessoas infectarem o grupo de risco aumentam na mesma proporção, né? Porque você escalou o problema, você aumentou o número de pessoas que podem infectar aquelas pessoas do grupo de risco, né? Então a questão puramente matemática, assim, né? Não tem nem o que ser discutido, né? Se para cada uma pessoa você infecta 5, se cada pessoa infectada repassa o vírus para 5, só você pensar, né? Então, quanto menos pessoas infectadas, menos pessoas eu vou propagar. Então, se uma pessoa passa para 5, esse desses 5 passa para mais 5, o 1 virou 5, que virou 25, que virou, enfim. Então, o crescimento disso é absurdo, é completamente diferente. Então, esse confinamento, né, esses cuidados são muito necessários e é importante estar reforçando isso com vocês, porque a gente está vivendo um momento muito atípico aí na nossa humanidade, né? Não vou falar nem na nossa sociedade, o mundo inteiro está vivendo isso. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é o mundo todo que está participando, está no mesmo barco que a gente. O mundo todo está se isolando, o mundo inteiro está adotando medidas de segurança. Esses dias eu estava conversando com um colega que ele falou assim, mas no Japão não teve confinamento. Falei, cara, na moral, você quer comparar japonês com brasileiro? Rapaz, os caras limparam estádio nosso, rapaz. Os caras catam um papelzinho de bala jogado no chão. A disciplina dos caras é enorme. Os caras não se cumprimentam com contato físico, eles usam máscara. A disciplina do povo é um troço absurdo. Agora, chega para brasileiro e fala assim, meu irmão, vão todo mundo para a rua e todo mundo toma cuidado. Cara, isso aqui vai virar uma zona. O brasileiro não tem cultura nenhuma de disciplina. A gente vai jogar tudo, não vai estar nem aí para nada. A gente vai estar largado. A gente não é assim. Não adianta querer comparar alhos com bugalhos, né? A gente tem que comparar as coisas que são factíveis, né? A gente, por exemplo, nós temos uma personalidade muito parecida com quem? Com o italiano, com o português, né? Que são pessoas mais espanhóis, né? Latinos, que são pessoas mais calorosas, né? Que são pessoas de contato. Eu fui essa semana mesmo, eu fui segunda-feira, eu tô 2 semanas trancado dentro de casa, né? Literalmente trancado. Quando foi segunda-feira, chegou uma vacina num posto particular, uma vacina para gripe, e eu fui com a minha família para a gente poder vacinar todo mundo. Deixei todo mundo no carro, eu fui sozinho lá, peguei a senha, paguei, não sei o que e tal, e depois elas foram lá somente para tomar a vacina e voltaram pro carro e tal, não sei o que, enfim, tomamos todos os cuidados. Aí eu tô lá parado, tomando distância das pessoas, né, ficando o mais afastado possível do grupo para não evitar contato, né, e tal.
chegou uma senhora, aparentava ter seus 70 anos. E aí uma outra senhora que estava lá, falou assim, olha fulana, você veio, e foi levantar para falar com ela. Chegou perto, abraçou, a que recebeu o abraço falou assim, não pode, olha só, já teve o contato, aí ela lembrou que não podia, o que ela fez? Ela se afastou. Então vamos nos falar de longe. Sabe o que elas fizeram? Deram a mão. Cara, surreal. Eu falei, gente, cara, não adianta repetir, não pode ter contato, não pode ficar perto, não pode encostar, mas não tem jeito, isso é da natureza humana, a gente faz sem perceber, isso é coisa, o brasileiro, o latino, nasceu para, a gente é assim, a gente é de contato, então, enfim, deixa essa aula de Covid para lá, né? Vamos voltar aqui pro. Mas eu lembrei do Covid porque eu acho, cara, isso tem tudo a ver. Quando você tem uma invasão por worm, por exemplo, se você tem uma rede corporativa que você identifica um worm, qual é a medida de segurança que você tomaria? Se você fosse um administrador de rede e tivesse 10 mil máquinas sob sua administração e você descobriu que tem um worm rodando na sua rede, qual é a primeira coisa que você faria? Na moral, vou deixar vocês responderem. Por favor, alguém. E aí, pessoal, o que vocês fariam? Ninguém? Ideia nenhuma? Desliga tudo. É uma alternativa. O desligar tudo é a mesma coisa que fazer o quê? Isolar. Você vai desabilita. Cara, você vai fazer o quê? Você vai desconectar as coisas, cortar a conexão para fazer o quê? Identificar o problema. Depois que você identificar o problema, você faz o quê? Resolve e libera todo mundo de novo para usar. Mas não, aqui parece que a gente tem uma liderança. Nosso presidente fala que a gente tem que ir todo mundo para a rua. Tem que, não tem nada de isolamento, é uma palhaçada. Que quem tem histórico de atleta não precisa se preocupar, não. Inclusive cancelaram as Olimpíadas, né? Suspenderam as Olimpíadas. Mas parece que suspendeu porque ninguém lá tinha histórico de atleta, por isso que não pode ter Olimpíada. Porque senão ia todo mundo se infectar, né? Ia ser uma desgraça danada, coitado. Mas enfim, ironias à parte, vamos seguir aqui na nossa aula. Senão a gente vai ficar falando de Covid aí até amanhã de manhã. Se deixar, eu falo. Então, invasão para o worm, né? Outro tipo de invasão também que é bastante comum é a invasão por força bruta. Por força bruta, uma vez que você quer acesso a alguma coisa, você vai fazer inúmeras tentativas até você conseguir, de fato, romper com aquela barreira de segurança. Então, por exemplo, você quer acessar, vamos supor, você quer desbloquear um celular, sei lá, um celular particular que você não tem a senha. Você sabe que o PIN são 4 dígitos numéricos. O que seria um ataque por força bruta? Você tem 9 dígitos, 10 dígitos, né, de 1 a 0, de 1 a 9 mais o 0. Você tem esses 10 dígitos e você tem 4 caracteres. Combinação de 10, 4 a 4, né? E vai ficar combinando aquilo. 000, 0001, 0002, 00, e por aí vai. Até o 9.999, uma hora você vai descobrir qual é aquela senha. Se você tentar isso repetidas vezes, uma hora você vai descobrir a senha. Você tem um site que a senha é composta por 6 números. O que você vai fazer? Repetidas vezes, de 000 até 999, uma hora você vai descobrir a senha. Então, força bruta é isso, é você ter uma tentativa, baseada em tentativa e erro, e você faz isso repetidas vezes. Então, tem ataque de força bruta, que é por combinação, né, quando você fica tentando inúmeros dígitos. Tem uns que são mais direcionados, por exemplo, se você tem, vamos supor, uma senha de 6 dígitos, pode ser uma data, né? 2 dígitos de mês, 2 dígitos. Você reduz o seu escopo, ou seja, os seus dígitos centrais, ao invés de 00 até 99, pode ir só o quê? De 01
até 12, né? Porque são 12 meses. Então você reduziu consideravelmente o número de possibilidades ali naquelas casas decimais. Então, assim, é, tem várias formas de se trabalhar isso. Tem ataque por dicionário, né? O cara pega uma lista de palavras e vai tentando aquele monte de palavra para ver se de repente consegue achar uma. Uma coisa que é super comum, pessoal. As pessoas criam senhas. São as senhas que as pessoas criam são as senhas mais imbecis possíveis. Guardem isso na vida de vocês. E olha, ainda bem que a aula é online, que eu não estou vendo a cara de ninguém, rapaz. Mas a vontade era pedir para vocês abrirem um vídeo agora, que deve estar um monte de gente falando assim: ih, caramba, botei senha ruim aqui. Cara, as pessoas usam data de aniversário, número de telefone fixo, número de telefone antigo, ano de nascimento de não sei quem, número da casa, número do apartamento. As pessoas fazem combinações com as coisas do dia a dia, do cotidiano. Se você conhece a pessoa um pouco, você já mata a maioria das senhas dela. Uma vez eu estava conversando com a tia da minha esposa, aí ela perguntando o que eu fazia. Aí computador para lá, computador para cá, informática, senha, não sei o que, chegou na parte de senha. Aí eu falei assim, as pessoas são muito previsíveis, né? A maioria das pessoas colocam as senhas como se fosse data de aniversário, número da casa, número de telefone. Ela, caramba, você acabou de descobrir minhas senhas de todos os meus cartões de crédito. Eu falei, caraca, eu falei assim, rapaz, eu não descobri não, sei que botou senha ruim. Porque assim, não é a gente que descobre. São as pessoas que têm preguiça de fazer o negócio direito, bota qualquer coisa e se lasca depois, né? Então, os sites hoje em dia, se vocês perceberem, por que os sites hoje em dia têm uma mecânica sacana de construção de senha? Você vai fazer uma senha no site, olha, sua senha tem que ter 9 dígitos, tem que ter um caractere maior, tem que ter caractere especial, não pode começar não sei o que, não pode terminar não sei aonde, tem que ter não sei o que no meio do lugar, tem que pular 3 vezes, tem que... Caraca, é tanta requisição para, é tanto requisito para senha, que no final das contas eu crio uma senha, eu já nem sei o que eu escrevi, porque foi tanto troço que eu tive que fazer que eu já não sei nem mais o que é. Mas por quê? Quando você coloca essas características na senha, você aumenta muito a complexidade. Uma senha de 8 dígitos, olha só, gente, de 6 dígitos numéricos, você vai ter 3.999.999 possibilidades para uma senha de 6 dígitos. Agora, se você pegar e falar que ao invés de 6 são 8, eu continuei trabalhando com senhas numéricas. Só que agora eu tenho o quê? 8 vão ser 3, 6, 99 milhões. Ou seja, eu saí de 999 mil para 99 milhões. Olha o salto que eu dei, né, de possibilidade. O cara que vai tentar descobrir, ele vai levar muito mais tempo se for 8 dígitos. Porque ao invés dele estar tratando na ordem de centenas de milhares, ele está tratando na ordem de milhões. Então é um cenário completamente diferente. É, outra coisa, quando você fala o seguinte, não vai ser caractere numérico, vai ser alfanumérico. O que você está dizendo para o cara? Ao invés de eu combinar de 0 a 9, eu vou combinar de 0 a 9 mais de A a Z. Se você admite maiúsculas e minúsculas, você dobrou o A a Z, ou seja, de 26 foi para 40, 52, né? Isso aí. Obrigado aí pela galera aí da matemática. 52. Se você tem um alfanumérico que permite maiúsculos, minúsculos e números, você tem 62 possibilidades por casa decimal. Se você tem 8 dígitos, imagina, 62 possibilidades em 8 dígitos. Olha o quão complexo ficou. E aí o cara ainda vai e fala assim, não, mas para aí, você tem que botar pelo menos uma maiúscula. Piorou a situação, porque o cara podia fazer o quê? Dar um lowercase para todo mundo e faz as comparações só com as minúsculas. Ou seja, ele sai do 52 e volta para o 26, né? Se você puder achatar todo mundo, você desconsidera a primeira parcela só usando uma função para botar tudo no minúsculo. E quando você bota caractere especial, aí piora ainda mais o cenário. Então,
essas senhas que são altamente elaboradas, cheio de restrição, cheio disso, cheio daquilo, é para justamente evitar esse tipo de ataque de força bruta, né? Porque senão o cara poderia ficar botando vários bots para ficar tentando senha o tempo todo e uma hora ele vai descobrir uma senha de alguém. Então é uma forma de você também conseguir resguardar, né, de certa forma. A invasão por spoofing basicamente enganar o usuário, né? Você vai fazer com que a pessoa pense que a máquina que está acessando é de confiança. Então, esse exemplo eu já dei na aula, né? O que acontece? Quando você entra, por exemplo, num site como o Banco do Brasil, você acha assim, é o site do Banco do Brasil, é confiável, né? Enfim, é um site que me provê serviços, né? Tem várias autenticações, então deve estar seguro. O que o cara faz? Ele pode usar os conceitos de spoofing, né? O IP spoofing, DNS spoofing. O que você faz com isso? O spoofing é como se fosse uma forma de mascarar, uma forma de enganar, de ludibriar. O cara acha que com aquele IP ele está conectando na máquina do Banco do Brasil, mas na verdade não está. Ou se for por DNS, aquele host que foi traduzido para aquele IP, ele acha que aquele host realmente estava validado que o IP devolvido pelo DNS é o IP do servidor, porque ele confia 100%, ele não sabia que o servidor DNS tinha sido invadido e estava com as tabelas de roteamento alteradas. Então, assim, tem várias formas de você tentar fazer uso do spoofing, né, para poder obter algum tipo de vantagem, obter algum tipo de situação vantajosa, né? E aí, pessoal, só eu falo, ninguém fala nada. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo, professor. Beleza, então eu vou seguir aqui. É, essa questão do exploit, né? É, permite você fazer qualquer coisa na máquina-alvo, pois você consegue acessar os arquivos, deletar, copiar, colar, fazer tudo, até mesmo instalar um Trojan. Enfim, você tem acesso total à máquina. E é uma das mais difíceis, porque além de você utilizar escaneadores para encontrar algum bug, de repente ver alguma vulnerabilidade, você tem que conhecer de programação para criar esse exploit que vai possibilitar esse tipo de invasão. Então, na verdade, é um código malicioso que você embute numa máquina, né? E esse código malicioso ele vai ser acionado em algum momento por alguma rotina, e nisso que ele fosse ativado, né, por alguma rotina, ele simplesmente ele libera uma conexão, ou abre uma sessão, ou libera uma porta para você permitir a sua entrada, né, mais fácil, como se fosse uma mina, né, uma mina que você instala que quando alguém pisa em cima, aquilo explode e você consegue acessar os recursos da máquina. Ataque Nuke DOS ou DOS, né, ou Distributed DOS, né, faltou um D ali. Ataque de negação de serviço. Esse Nuke, quem é da época do Mirk? Alguém aí é da época do Mirk? Dos chats IRQs da vida? Nunca ouvi falar. Nossa senhora, faz isso não, cara. Me arrebentou agora, hein, bicho. Putz, me sentiu velhinha da Praça Nossa. Antigamente, na época da conexão de escada, a gente tinha um protocolo para bate-papo chamado IRQ. Ainda tem até hoje, mas quase ninguém usa. Então, o que acontecia com essas, essas salas de bate-papo usando esse protocolo IRQ? Você baixava um aplicativo na sua máquina, o Mirk, né, era um dos primeiros, mas teve vários outros, enfim, tinha milhões de softwares para conectar. Você se conectava no que eles chamavam de canal, né, um canal da sua cidade, o canal de um grupo de amigos ou de um time de futebol, enfim.
E aí você se conectava num canal e você conseguia, a partir daquele canal, bater papo com as pessoas. Tanto no público, né, no canal, quanto no privado, você chamando aquela pessoa para conversar no privado. Então você encontrava pessoas ali, amigos, de repente você é, é, batia papo com amigos, enfim, era um ambiente para justamente você bater papo. E naquela época, é, tinha duas coisas que o pessoal fazia muito. Um que é o que eles chamavam de kick, né? O administrador do canal, eles podiam kickar, kick no sentido de chute, né? Na tradução de chute, eles podiam chutar alguém para fora da sala. Alguém que de repente não estava se comportando bem, o cara era operador, né? Era dono lá do canal, administrador do canal, ele simplesmente chutava a pessoa para fora do canal, porque aquela pessoa podia estar sendo inconveniente ou fazendo alguma coisa que não deveria. Isso é uma coisa. É, outra coisa. Duvido nada, tá tudo mudo. Ah, tá, não, você tá mudo porque eu apertei o botão de mudo aqui do fone sem querer. Ele tem um botão aqui que deixa mudo. Vocês pararam onde? Só pra saber. Vocês pararam no kick lá da vida? Foi? Foi, depois você chutava o cara lá. É, tem o kick que você chutava o cara que tava se comportando mal no canal. E aí tinha uma outra coisa que era o nuke. O nuke, o kick, só os operadores do canal, só quem era administrador do canal conseguia quicar as pessoas. O nuke era o quê? Você tinha uma conexão de banda melhor do que a do cara, você usava o próprio protocolo para enviar pacotes para uma determinada pessoa e indisponibilizar o serviço dela e ela caía no bate-papo. Olha só que coisa escrota. Então eles falam assim: ah, vamos nucar ele. O que é nucar? É você submeter vários pacotes que o cara ficava indisponível e ele caía, né? Ele tombava. Então, assim, essa ideia do ataque de nuke, né, é a mesma coisa que se faz de negação de serviço. A ideia era a mesma, né? Você inundar de pacotes, né, numa máquina-alvo, você enviar um conjunto grande de pacote até você conseguir indisponibilizar aquela máquina, né, aquele serviço, aquele servidor. Então, aquela pessoa. Então, Já fiz era. isso aí pra trollar os meus amigos já, professor. Nossa senhora, olha só, rapaz. Aí ele ficava com lag no jogo. Aí, ó, tá vendo? É uma forma de você derrubar o cara, né? Aí você ia lá e roubava lá as coisas na frente dele. Tipo isso. É, né? Olha só. A gente só vai descobrindo, rapaz. Pior que esses amigos seus que você deixava em lag estão todos aqui na sala agora ouvindo, cara. Olha só que coisa. Os caras vão querer te É pegar depois. ruim. Não, não. Isso aí foi ensino. Ensino médio. É pra você ver, cara. As pessoas usam o recurso que tem, né? Falei. Sim, sim. Então, esse é o clássico e comum negação de serviço, né? Ou seja, você envia pacote suficiente para poder derrubar o recurso. Aí você fala assim, ah, professor, mas isso é invadir. Bem, não é o conceito de invadir no sentido de você tomar posse ou controle de alguma coisa, mas de você disponibilizar, né? Uma coisa que é, é, era comum, assim, isso é um tipo de situação que as pessoas faziam comumente, assim, em redes fechadas, você conseguia, por exemplo, vamos supor, um sistema operacional, por exemplo, né, um sistema operacional X da vida. Você fazia um ataque de negação de serviço num servidor que tinha aquele sistema operacional. Aquele sistema operacional, quando ele ficava sobrecarregado, ele rebutava e a pessoa pegava o controle da máquina no reboot da máquina. Porque antigamente, assim, não sei se vocês chegaram a pegar a época das máquinas terminais. É,
Hoje em dia a gente popularizou a máquina terminal usando virtualização. Mas antigamente você tinha, acho que hoje ainda tem, mas eu falo antigamente porque isso já foi muito usado no passado. Você tinha os terminais burros, que só tinha memória RAM e não tinha disco quase nenhum. Sei lá, tinha um disco de 200 megas. E uma placa de rede que fazia a parte de carregar o sistema operacional pela rede. Então o que acontecia? Quando você ligava a máquina, ele não tinha o sistema operacional no disco. Ele ia lá no central, no mainframe, ele carregava o SO de lá, via rede, e levantava o sistema operacional em memória na máquina. Então, na verdade, você não está usando o sistema operacional na máquina, você está usando o sistema operacional do servidor, como se fosse um terminal remoto. E aí as pessoas faziam essa pegada nesse momento, né? Porque a placa de rede fazia várias requisições ao servidor. Então você podia fazer o quê? Você disponibilizava, sabia que ia rebutar, uma vez que rebutou, você podia fazer um spoofing da vida, ou por DNS normalmente, que a placa de rede fazia requisição na camada 2, né, fazia requisição via MAC address, você fazia um spoof no seu MAC address, passava pelo servidor, e aí quando ele levantava o sistema operacional, podia levantar um sistema operacional com algum exploit, ou de repente algum mecanismo aí que você pudesse obter vantagem depois. Então, assim, a negação de serviço não é ruim só porque indisponibiliza. É porque dependendo de como se comporta o dispositivo pós-indisponibilização, isso pode causar um dano considerável, né, na rede ou na sua infraestrutura. Os cavalos de Troia, né, o famoso Trojan Horse. Esses são dispositivos bem comuns, né, assim, são bastante conhecidos, são códigos-fontes que eles muitas das vezes eles se passam por algum arquivo ou às vezes vai numa pendrive, enfim. E aí quando que acontece? Uma vez que ele se aloja, você pode disponibilizar várias coisas. Ele pode operar de forma negativa, enfim, ele pode realizar alguma tarefa que cause algum dano, ou ele pode abrir uma porta de conexão para que um backdoor, né, que a gente chama, para você fazer uma conexão depois ali naquele backdoor e tomar controle da máquina. Então, assim, é bem comum de se usar. Na verdade, é um dos dispositivos mais comuns. Se você olhar lá aquele relatório lá dos maiores ataques, né, maiores invasões ou vulnerabilidades apresentadas, o Trojan Horse está muito bem lá na fita, porque ele é bastante comum e bastante usado. Assim, ele é um recurso bem comum mesmo. E esse é o nosso último slide. Então, basicamente, o que acontece? Invasão por mapeamento. Na verdade, o que você pode fazer? Você se conecta numa determinada rede, seja uma rede local, né, uma rede Wi-Fi, enfim, você se conectou numa rede de algum lugar. E aí você mapeia unidades para dentro do seu sistema operacional. Assim, não é tão eficaz, né? Não é tão simples assim, né, de se obter grandes resultados. Mas é um tipo de recurso que você pode usar, né? Um tipo de artifício que você pode fazer uso aí para obter algum tipo de informação, algum tipo de vantagem, né? Um dispositivo é, 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 bem sorrateiro. De qualquer forma, pessoal, o que vale deixar bem claro para vocês aí é que quando se trata de segurança de rede, quando se trata de invasão, a gente normalmente fica tendencioso a pensar só nos recursos tecnológicos da coisa. E aí a gente só fica pensando assim, mas tem um aplicativo, tem isso, tem aquilo, tem um recurso assim, tem um recurso assado que me permite fazer isso ou fazer aquilo. O que você tem que pensar é que existem certas invasões que são muito eficientes, até meio físico, cara. Isso aí acontece demais. É, Hoje em dia, com Wi-Fi liberado, né, dificilmente você vai num lugar que não te entrega um Wi-Fi na mão. Dependendo de como o cara configura, ele está abrindo uma porta absurda. O que se recomenda normalmente em instituições é separar as redes. Você bota um Wi-Fi para os seus clientes e vai ter um Wi-Fi para você, em redes separadas. As pessoas não têm que conectar na sua rede da sua empresa.
Você imagina uma faculdade que disponibiliza uma rede Wi-Fi para todo mundo, que é a mesma do administrativo. O aluno conecta naquela Wi-Fi, ele tem acesso à mesma rede que tem lá o sistema da secretaria que lança a nota dos alunos. Entendeu? Assim, é uma coisa é, difícil até de pensar, assim, de raciocinar. Então, assim, reflitam sobre essas coisas, essas aulas, pessoal. É para vocês não só aprenderem, estudarem o conceito, mas para vocês refletirem. Porque você tem muito recurso que pode ser usado. Você tem muitas formas diferentes de se obter vantagem. E não se enganem de que vocês vão descobrir todas. E não vão. Cada dia vai ter uma forma diferente de fazer as mesmas coisas, ou coisas diferentes que você não faz nem ideia. E você só vai saber quando você for vítima. Então, assim, o sistema está sempre em evolução. Ou seja, estão sempre buscando alternativas para se conseguir obter vantagem. Vocês têm que andar no mesmo ritmo. Vocês têm que continuar pesquisando, continuar estudando, continuar pensando sobre as diferentes formas de segurança para que você consiga proporcionar um ambiente mais seguro possível para você, para sua empresa, enfim, para o ambiente do qual você participa, né, trabalha. Então, fica esse recado para vocês sempre estarem buscando estar o mais atentos possíveis às diferentes formas que a gente tem de acessar ou invadir, enfim, acessar alguma coisa. É, Bem, o conteúdo da aula de hoje, a gente encerra por aqui. Como eu falei com vocês, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube.